Parte uma temporada no inferno. Acredito que estou no inferno, portanto estou. Arthur Rimbaud capítulo 1. A flecha de Valentim, ainda está bravo? Apoiado na parede do elevador, Alec olhou para Jace do outro lado do espaço pequeno. Não estou bravo. Ah, está sim. Jace gesticulou de forma acusatória para o meio-irmão, em seguida gemeu quando uma onda de dor atravessou seu braço. O corpo inteiro doía por causa de uma queda de 3 andares que havia sofrido naquela tarde, quando despencara de uma madeira apodrecida e aterrissara em uma pilha de sucata metálica. Até nos dedos havia hematomas. Alec, que só havia pouco tempo tinha aposentado as muletas que tivera de usar depois da batalha contra Bibadon, não parecia muito melhor do que Jace. As roupas estavam cobertas de lama, e os longos cabelos pendiam em tiras lisas e suadas. Havia um longo corte na lateral da bochecha. Não estou, disse Alec entre dentes. Só porque você disse que os demônios dragões estavam extintos, eu disse praticamente extintos. Alec apontou o dedo para ele. Praticamente extintos, repetiu, a voz tremendo de raiva, não é extintos o suficiente. Entendi, disse Jace. Vou pedir para corrigirem a parte do livro que diz praticamente extinto para não extinto o bastante para Alec. Ele prefere os monstros muito, muito extintos. Assim você vai ficar mais feliz? Meninos, disse Isabelle, que estava examinando o próprio rosto na parede espelhada do elevador. Não briguem. Ela se virou com um sorriso ensolarado. Tudo bem, foi um pouco mais agitado do que esperávamos, mas achei divertido. Alec olhou para ela e balançou a cabeça. Como você consegue nunca se sujar? Isabelle deu de ombros filosoficamente. Tenho o coração puro. Isso repele a lama. Já se riu tão alto que ela olhou para ele com a testa franzida. Ele balançou os dedos sujos de lama para ela. As unhas eram luas crescentes pretas. Imundo por dentro e por fora. Isabelle estava prestes a responder quando o elevador parou com um ruído de pneus cantando. Está na hora de consertar isso, disse ela, abrindo a porta. Jace a seguiu para a entrada, ansioso para se livrar das armas e da armadura e tomar um banho. Havia convencido os meios-irmãos a ir caçar com ele apesar de nenhum deles se sentir confortável agora que estavam por conta própria, visto que Odd não estava mais lá para dar instruções. Jace queria o conforto da luta, a diversão pesada de matar e a distração dos ferimentos. E, sabendo disso, os irmãos concordaram, arrastando-se por túneis subterrâneos desertos até encontrarem o demônio Dragonidae e matarem-no. Os 3 trabalhavam juntos em perfeita união, como sempre fizeram. Como uma família. Jace abriu a jaqueta e pendurou-a em um dos pinos na parede. Alec estava sentado no banco baixo de madeira ao lado dele, tirando as botas cobertas de esterco. Cantarolava para si mesmo, para que Jace percebesse que não estava tão irritado assim. Isabelle estava tirando os grampos dos cabelos, deixando que caíssem sobre os ombros. Agora estou com fome, disse ela. Queria que a mamãe estivesse aqui para preparar alguma coisa para nós. É melhor que ela não esteja, disse Jace, tirando o cinto de armas. Já estaria reclamando dos tapetes. Quanto a isso você tem razão, disse uma voz suave, e Jace se virou, as mãos ainda no cinto, e viu Marise Ligovold com os braços cruzados, parada na entrada. Ela usava um taier preto, e os cabelos, negros como os de Isabelle, estavam presos em uma trança grossa que se estendia até a metade das costas. Seus olhos, de um azul glacial, varreram os 3 como uma lanterna policial. Mãe! Recuperando a compostura, Isabelle correu para abraçá-la. Alec se levantou e foi até elas, tentando ocultar o fato de que ainda estava mancando. Jace ficou onde estava. Alguma coisa no olhar de Marise o congelou no lugar. Certamente o que ele dissera não tinha sido tão ruim, tinha? Eles zombavam da obsessão da mãe com os tapetes antigos o tempo todo. Onde está o papai? Perguntou Isabelle, afastando-se da mãe. E Max? Fez-se uma pausa quase imperceptível. Então Marise respondeu, Max está no quarto dele. O seu pai, infelizmente, ainda está em Alicante. Aconteceram alguns problemas que exigem a atenção dele. Alec,
normalmente mais sensível a humores do que a irmã, pareceu hesitar. Algum problema? Poderia fazer a mesma pergunta a você. O tom da mãe era seco. Está mancando? Eu. Alec era um péssimo mentiroso. Isabelle tomou a dianteira por ele, suavemente. Encontramos um demônio Dragonidae nos túneis do metrô, mas não foi nada. E suponho que aquele demônio maior com o qual vocês lutaram na semana passada também não tenha sido nada? Até Isabelle se calou diante disso. Olhou para Jace, que desejou que ela não o tivesse feito. Não foi planejado. Jace tinha dificuldade para se concentrar. Marise ainda não o cumprimentara, nem sequer um oi, ainda estava olhando para ele com olhos que pareciam adagas azuis. Havia um vazio no estômago dele que estava começando a se espalhar. A mãe nunca tinha olhado para ele assim antes, independentemente do que ele tivesse feito. Foi um erro, Jace. Max, o ligovou de mais novo, passou por Marise e disparou para a sala, escapando da mão estendida da mãe. Você voltou. Vocês todos voltaram. Ele girou em um círculo, sorrindo triunfante para Alec e Isabelle. Achei mesmo que tinha ouvido o elevador. E eu achei que tivesse dito para você ficar no seu quarto, disse Marise. Não me lembro disso, disse Max com uma seriedade que fez com que até Alec sorrisse. Max era pequeno para sua idade, parecia ter mais ou menos uns 7 anos, mas tinha uma seriedade que, aliada aos óculos gigantescos, lhe dava um ar de alguém mais velho. Alec esticou a mão e bagunçou o cabelo do irmão, mas Max ainda estava olhando para Jace, os olhos brilhando. Jace sentiu o punho frio no estômago relaxar ligeiramente. Max sempre havia idolatrado Jace como um herói, de um jeito que não idolatrava o próprio irmão, provavelmente porque Jace era mais tolerante à presença dele do que Alec. Ouvi dizer que você lutou contra um demônio maior, disse. Foi incrível. Foi, diferente, conteve-se Jace. Como foi em Alicante? Foi incrível. Vimos as coisas mais legais do mundo. Tem um arsenal enorme em Alicante, e eles me levaram para alguns dos lugares onde se fazem as armas. E me ensinaram um novo jeito de fazer lâminas serafim, um jeito que faz com que elas durem mais, e vou tentar fazer Odd me mostrar. Jace não conseguiu evitar, os olhos desviaram imediatamente para Marise, com expressão incrédula. Então Max não sabia sobre Odd? Ela não tinha contado? Marise viu o olhar e seus lábios se contraíram na finura de uma faca. Chega, Max, ela pegou o filho caçula pelo braço. Ele levantou a cabeça e olhou surpreso para ela. Mas estou conversando com Jace, estou vendo. Ela o empurrou gentilmente na direção de Isabelle. Isabelle, Alec, levem seu irmão para o quarto. Jace, a voz dela estava rígida ao pronunciar o nome dele, como se um ácido invisível secasse as sílabas em sua boca. Vá se ajeitar e me encontre na biblioteca assim que terminar. Não estou entendendo, disse Alec, olhando da mãe para Jace, e para ela outra vez. O que está acontecendo? Jace podia sentir o frio na espinha. É sobre o meu pai? Marise jogou a cabeça para trás subitamente, 2 vezes, como se as palavras meu pai fossem 2 tapas. Na biblioteca, disse entre dentes. Conversamos mais tarde. Alec disse, o que aconteceu durante a sua ausência não foi culpa do Jace. Estávamos todos envolvidos. E Odd disse, conversamos sobre Odd mais tarde também. Os olhos de Marise estavam em Max, e seu tom se agravava. Mas, mãe, protestou Isabelle, se vai castigar Jace, deve nos castigar também. É o mais justo. Todos nós fizemos exatamente as mesmas coisas. Não, disse Marise após uma pausa tão longa que Jace pensou que ela não fosse dizer nada. Não fizeram, não. Regra número 1 de anime, disse Simon. Ele se sentou apoiado em uma pilha de almofadas ao pé da cama, com um saco de batatas chips em uma das mãos e o controle da televisão na outra. Vestia uma camiseta preta com os dizeres bloguei sua mãe e uma calça jeans com um rasgo em um dos joelhos. Nunca brinque com um monge cego. Eu sei, disse Clary, pegando uma batata e mergulhando-a no pote de molho equilibrado em uma bandeja entre eles. Por alguma razão eles são sempre muito melhores do que monges que enxergam.
Ela olhou para a tela. Esses caras estão dançando? Isso não é dança. Estão tentando matar um ao outro. Esse cara é o inimigo mortal do outro, lembra? Ele matou o pai dele. Por que estariam dançando? Clary mastigou a batata e encarou a tela pensativa. Os giros animados de nuvens cor-de-rosa e amarelas agitavam-se entre as figuras de dois homens alados que flutuavam um ao redor do outro, cada um segurando uma lança brilhante. Ocasionalmente um deles falava, mas como os diálogos eram em japonês e as legendas em chinês, isso não esclarecia muita coisa. O cara com o chapéu, disse ela. Ele é o malvado? Não, o do chapéu era o pai. Ele era o imperador mágico, e aquele era o chapéu do poder. O malvado era o da mão mecânica que fala. O telefone tocou. Simon repousou o saco de batatas chips e se preparou para se levantar e atender. Clary segurou-o pelo pulso. Não. Deixa para lá. Mas pode ser Luke. Ele pode estar ligando do hospital. Não é ele, disse Clary, parecendo ter mais certeza do que tinha. Ele ligaria para o meu celular, não para sua casa. Simon olhou para ela por um longo instante antes de se deixar cair novamente no tapete ao lado dela. Se você está dizendo. Ela podia ouvir a dúvida na voz dele, mas também a garantia silenciosa, só quero que você fique feliz. Ela não tinha certeza de que feliz fosse algo que pudesse estar agora, não quando sua mãe estava no hospital presa a tubos e máquinas barulhentas, e Luke estava parecendo um zumbi, caído na cadeira de plástico ao lado da cama. Não com a preocupação incessante com Jace, pegando o telefone dezenas de vezes para ligar para o instituto antes de desligar sem sequer discar o número. Se Jace quisesse falar com ela, ele podia ligar. Talvez tivesse sido um erro levá-lo para ver Jocelyn. Clary tinha certeza de que se a mãe ouvisse a voz do filho, do primogênito, acordaria. Mas não foi o que aconteceu. Jace tinha ficado rígido e sem jeito ao lado da cama, com o rosto parecendo a pintura de um anjo, os olhos vazios e indiferentes. Clary finalmente perderá a paciência e gritará com ele, que gritara de volta antes de ir embora. Luke observou enquanto ele se afastava com um interesse quase clínico no rosto exaurido. Essa foi a primeira vez que vi vocês agirem como irmã e irmão, observara. Clary não dissera nada em resposta. Não havia razão para dizer a ele o quanto ela queria que Jace não fosse seu irmão. Não era possível mudar o próprio DNA, não importava quanto isso pudesse deixá-la feliz. Mesmo que não conseguisse se sentir exatamente feliz, ela pensou, ao menos, na casa de Simon, no quarto dele, sentia-se confortável e em casa. Ela o conhecia havia tempo suficiente para se lembrar de quando havia uma cama em forma de caminhão de bombeiro e uma pilha de legos no canto do quarto. Agora a cama era um futon que ele tinha ganhado de presente da irmã, e as paredes estavam cobertas por posters de bandas como Rock Solid, Panda e Stephen Razor. Havia uma bateria no canto onde antes ficavam os legos, e um computador no outro canto, a tela ainda congelada em uma imagem do World of Warcraft. Era quase tão familiar quanto estar no seu próprio quarto em casa, que não existia mais, então, ao menos. Ela não disse nada. Era em francês, continuou Jace. A música. Não sei por que você se lembraria de algo assim. Ela olhou para ele como se Jace a estivesse acusando de alguma coisa. Você nunca cantou para mim. Fez-se uma pausa quase imperceptível. Então, você, disse ela. Você nunca teve medo do escuro. Que espécie de criança de 10 anos nunca tem medo do escuro? Ela ergueu as sobrancelhas. Sente-se, Jonathan, disse. Agora. Devagar o suficiente para irritá-la, ele se dirigiu para o outro lado da sala e se jogou sobre uma das cadeiras ao lado da mesa. Prefiro que não me chame de Jonathan. Por que não? É o seu nome. Ela olhou para ele pensativa. Há quanto tempo você sabe? Sei o quê? Não seja tolo. Você sabe exatamente o que eu estou perguntando. Ela girou a taça entre os dedos. Há quanto tempo sabe que o Valentim é seu pai? Já se considerou e descartou diversas respostas. Em geral ele conseguia o que queria com Marise fazendo-a rir.
Ele era uma das poucas pessoas no mundo que conseguia fazê-la rir. Há mais ou menos tanto tempo quanto você. Marise balançou a cabeça lentamente. Não acredito. Já se sentou-se ereto. As mãos estavam cerradas em punhos e apoiadas nos braços das cadeiras. Ele podia ver um leve tremor em seus dedos e imaginou se aquilo já tinha acontecido antes. Achava que não. Sempre tivera mãos tão firmes quanto sua pulsação. Você não acredita em mim? Ele ouviu a incredulidade na própria voz e estremeceu. É claro que não acreditava nele. Isso tinha ficado óbvio desde que ela chegara em casa. Não faz sentido, Jace. Como você podia não saber quem era o seu próprio pai? Ele me disse que era Michael Vaillant. Nós morávamos na casa de campo de Vaillant, um belo toque esse, disse Marise. E o seu nome? Qual é o seu verdadeiro nome? Você sabe o meu nome verdadeiro. Jonathan. Eu sabia que esse era o nome do filho do Valentim. Sabia que o Michael também tinha um filho chamado Jonathan. É um nome comum entre caçadores de sombras, nunca achei estranho terem o mesmo, mas eu nunca perguntei o nome do meio do filho do Michael. Mas agora não consigo deixar de pensar. Há quanto tempo Valentim vinha planejando o que ia fazer? Há quanto tempo sabia que ia matar Jonathan Vaillant? Ela se interrompeu, os olhos fixos em Jace. Você nunca se pareceu com o Michael, disse. Mas às vezes as crianças não se parecem com os pais. Nunca tinha pensado nisso antes. Mas agora vejo Valentim em você. O jeito como está me olhando. Essa provocação. Você não se importa com o que eu digo, se importa? Ele se importava. A única coisa em que era bom era em ter certeza de que ela não perceberia. Faria alguma diferença se eu me importasse? Ela pousou a taça na mesa ao lado. Estava vazia. Você responde perguntas com outras perguntas para me distrair, exatamente como Valentim sempre fez. Talvez eu devesse saber. Talvez nada. Ainda sou exatamente a mesma pessoa que fui nos últimos 7 anos. Nada mudou em mim. Se eu não a fiz se lembrar do Valentim nos últimos anos, não vejo por que faria agora. O olhar dela passeou por Jace e em seguida desviou, como se ela não suportasse olhar diretamente para ele. Certamente quando falávamos sobre Michael você deveria saber que não era possível que estivéssemos falando sobre o seu pai. As coisas que dizíamos sobre ele jamais se aplicariam ao Valentim. Vocês diziam que ele era um bom homem. Ele sentiu a raiva se contorcendo por dentro. Um caçador de sombras corajoso. Um pai amoroso. Achei que essa descrição fosse preciso bastante. E fotos? Você deve ter visto fotos de Michael Vaillant e percebido que ele não era o homem que você chamava de pai. Ela mordeu o lábio. Dê uma ajuda aqui, Jace. Todas as fotos foram destruídas na ascensão. Foi isso que você me disse. Agora eu fico imaginando se talvez não tenha sido porque Valentim mandou queimar todas para que ninguém soubesse quem fazia parte do ciclo. Nunca tive uma foto do meu pai, disse Jace. Imaginou se soava tão amargo quanto se sentia. Marise pôs uma das mãos na têmpora e começou a massageá-la, como se estivesse com dor. Não consigo acreditar nisso, disse, como que para si mesma. É uma loucura. Então não acredite. Acredite em mim, disse Jace, e sentiu o tremor nas mãos se intensificar. Ela abaixou a mão. Você não acha que é isso que eu quero? Perguntou. E por um segundo ele ouviu naquela voz o eco da Marise que entrava em seu quarto quando ele tinha 10 anos e olhava fixamente para o teto, pensando no pai, e ficava sentada ao lado da cama até que ele dormisse, pouco antes do amanhecer. Eu não sabia, disse Jace novamente. E, quando ele me chamou para ir com ele para Idris, eu disse não. Ainda estou aqui. Será que isso não conta? Ela se virou para olhar a garrafa ornamental, como se considerasse a possibilidade de precisar de mais uma bebida, mas pareceu descartar a ideia. Queria que contasse, disse ela. Mas existem tantas razões pelas quais seu pai pode querer que você fique no instituto. No que diz respeito a Valentim, não posso me dar ao luxo de confiar em ninguém que tenha sido influenciado por ele.
Ele influenciou você, disse Jace, e se arrependeu instantaneamente ao ver a expressão no rosto de Marise. E eu o repudiei, disse ela. E você? Será que conseguiria? Os olhos azuis de Marise tinham a mesma cor dos de Alec, mas Alec nunca tinha olhado para ele daquele jeito. Diga que odeia, Jace. Diga que odeia aquele homem e tudo que ele representa. Alguns segundos passaram, e Jace, olhando para baixo, viu que estava com as mãos fechadas tão fortemente que as juntas destacavam-se, brancas e duras como os ossos de um esqueleto de peixe. Não posso dizer isso. Marise respirou fundo. Por que não? Por que você não pode dizer que confia em mim? Vivi com você por quase metade da minha vida. Certamente você deve me conhecer um pouco. Você parece tão sincero, Jonathan. Sempre pareceu, mesmo quando era pequeno e tentava culpar Isabelle ou Alec por alguma coisa errada que tinha feito. Só conheci uma pessoa que podia parecer tão persuasiva quanto você. Já se sentiu um gosto metálico na boca. Você está falando do meu pai. Sempre existiram apenas dois tipos de pessoa no mundo para o Valentim. Aqueles a favor do ciclo, e os que eram contra. Os últimos eram inimigos, e os primeiros eram armas em seu arsenal. Eu o vi tentando transformar cada um dos amigos, até a própria mulher, em uma arma para a causa. E você quer que eu acredite que ele não teria feito o mesmo com o próprio filho? Ela balançou a cabeça. Eu o conhecia muito bem. Pela primeira vez Marise olhou para ele com mais tristeza do que raiva. Você é uma flecha atirada diretamente no coração da Clave, Jace. Você é a flecha do Valentim. Sabendo disso ou não? Clary fechou a porta do quarto, deixando a televisão ligada, e foi procurar por Simon. Encontrou-o na cozinha, curvado sobre a pia, a água correndo. Ele estava com as mãos cruzadas na placa de drenagem. Simon? A cozinha era clara, de um amarelo alegre, as paredes decoradas com desenhos de giz de cera e lápis emoldurados que Simon e Rebecca tinham feito na escola. Rebecca tinha talento para o desenho, dava para perceber, mas os de Simon, que deveriam retratar pessoas, pareciam parquímetros com tufos de cabelo. Ele não levantou o olhar, apesar de ela saber, pelo enrijecimento dos músculos dos ombros, que ele a tinha escutado entrar. Clary foi até a pia e pousou uma das mãos sobre as costas dele. Sentia as protuberâncias da espinha dorsal através da camiseta fina de algodão e ficou imaginando se ele tinha emagrecido. Não dava para perceber apenas observando, mas olhar para Simon era como olhar para um espelho, quando você vê alguém todos os dias. Nem sempre percebe as pequenas diferenças na aparência. Você está bem? Ele fechou a torneira com um movimento brusco. Claro. Estou bem. Ela pôs um dedo na lateral do queixo dele e virou seu rosto em direção ao dela. Ele estava suando, os cabelos escuros na testa grudados na pele, apesar de o ar que entrava pela janela entreaberta da cozinha estar fresco. Você não parece bem. Foi o filme? Ele não respondeu. Desculpe, eu não deveria ter rido, é que... Você não se lembra? A voz dele parecia rouca. Clary se interrompeu. Aquela noite, olhando para trás, parecia um grande borrão de corrida, sangue e suor, de sombras projetadas em entradas, de queda no espaço. Ela se lembrava dos rostos brancos dos vampiros, como desjuntores de papel contra a escuridão, e se lembrava de Jace segurando-a, gritando em seu ouvido. Na verdade, não. É tudo um borrão. Seu olhar atravessou-a, para, em seguida, ficar focado novamente. Eu pareço diferente para você? Perguntou. Ela levantou os olhos até encontrar os dele. Eram cor de café, um marrom rico sem qualquer nuance de cinza ou avelã. Se ele parecia diferente? Talvez houvesse um toque extra de confiança na maneira como se comportava desde que tinha matado Abibaddon, o demônio maior, mas havia também uma introspecção nele, como se estivesse observando ou esperando alguma coisa.
Era algo que ela também notara em Jace. Talvez fosse a consciência da mortalidade. Você continua sendo Simon. Ele fechou um pouco os olhos como se estivesse aliviado, e quando seus cílios baixaram, ela reparou no quão angulosas as maçãs do rosto dele estavam. Ele tinha emagrecido, pensou. E estava prestes a dizer isso quando ele se inclinou e a beijou. Ela ficou tão surpresa ao sentir a boca dele na sua que ficou completamente rígida, tentando agarrar a borda da pia para se sustentar. Contudo, não o afastou, e, tomando isso como um sinal claro de encorajamento, Simon pôs a mão atrás da cabeça de Clary. Aprofundou o beijo, abrindo sua boca com a dele. A boca de Simon era suave, mais suave do que tinha sido a de Jace, e a mão que apoiava sua nuca era calorosa e meiga. E ele tinha gosto de sal. Ela se permitiu fechar os olhos e por um instante flutuou tonta pela escuridão do calor, sentindo os dedos de Simon se movimentarem por seu cabelo. Quando o toque do telefone interrompeu o torpor, ela deu um pulo para trás, como se ele a tivesse empurrado, apesar de não ter se movido. Eles se olharam por um instante, confusos, como duas pessoas que se vissem repentinamente transportadas para uma estranha paisagem onde nada era familiar. Simon desviou o olhar primeiro, esticando-se para alcançar o telefone na parede atrás da estante de condimentos. Alô? Ele parecia normal, mas o peito subia e descia rapidamente. Entregou o fone a Clary. Claro pegou. Ela ainda sentia o coração batendo na garganta, como as asas de um inseto preso sob sua pele. É Luke, ligando do hospital. Aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Ela engoliu em seco. Luke? É você? Não. É Isabelle. Isabelle? Clary levantou o olhar e viu Simon observando-a, apoiado na pia. O rubor nas bochechas dele havia diminuído. Por que você está? Quero dizer, o que foi? Havia um nó na voz da menina, como se ela estivesse chorando. Já se está aí? Clary esticou o braço que segurava o telefone para poder olhar para ele antes de trazê-lo de volta ao ouvido. Já-se? Não. Por que ele estaria aqui? O suspiro de Isabelle em resposta ecoou pela linha telefônica como um engasgo. É que ele sumiu.